Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E eu creio que o Espírito Santo há de guiá-los segundo a sua santa palavra, nas palavras que nós vamos usar para tentar ajudá-los, para tentar abrir o seu entendimento, desbloquear o entendimento que, por falta de ajuda, diria assim, fica bloqueado. O espírito desse mundo, o Deus desse mundo, tem bloqueado, tem neutralizado, tem cegado os entendimentos. E por conta disso, muitas pessoas saem da fé, pulam da fé honesta, sincera, para o fanatismo. E isso é gravíssimo. É gravíssimo. Porque uma pessoa, quando se torna fanática, o fanatismo é o quê? É a fé sem o uso do raciocínio, sem o uso da inteligência. É o uso da fé dissociado, separado da inteligência. Então, eu queria, com essa resposta, tentar ajudar a Lisa, que escreveu aí deixou registrado aí no Telegram, e eu vou tentar ajudá-la com respeito a essa situação de fé. Ela diz assim: bispo, eu procuro muito e tenho absoluta vontade de agradar a Deus, de obedecê-lo. Preciso do Espírito Santo. Só que tenho muita dificuldade pelas dúvidas. Eu procuro ter tanto cuidado que chego a duvidar do que eu estou fazendo e ter medo. Minha mente está muito fechada. Não sei como ter equilíbrio. Mas que obediência. Acho que estaria chegando ao fanatismo, não sei. Como ter segurança e andar pela fé em meio a tantas dúvidas, pelo medo de não fazer perfeito para Deus? Nos ensinam a dar tudo sempre, mas vejo que se sempre eu estou dando tudo, sempre ficarei sem nada. É verdade. De certa forma é verdade. Eu digo de certa forma porque eu vou explicar já já. Eu não entendo muito como usar o equilíbrio e fazer aquilo que Deus me pede. Aí ela fala a respeito dessa situação. Deixa eu procurar aqui o outro texto, porque não consegui pegar. Peguei, mas botei em outra área. Bem, seja como for, a dúvida dela, eu creio, Lisa, que você está nessa situação por não atentar, não prestar atenção no que está escrito na palavra de Deus. Veja só, Jesus disse assim, que o homem prudente
edificou a sua casa sobre a rocha. E quando vieram as chuvas, as tempestades, o vento bateu, a casa se manteve de pé. Veio os rios, bateram contra ela, mas ela se manteve de pé. Por quê? Porque a casa fora construída sobre a rocha. Tinha uma sustentação, um suporte naquela casa, que é o concreto, que é a base, os fundamentos de uma casa, né? Uma casa não pode, um edifício não pode ficar de pé se ele não estiver também aprofundado na terra com uma viga, com vigas de concreto, que é pedra pura, para sustentá-lo. Eu não sou engenheiro, não entendo disso, mas eu sei que o que está escrito. Qual é a atitude que nós devemos tomar com relação à pregação da palavra de Deus? O que nós devemos fazer? Nós devemos, primeiro, conferir o que está sendo pregado com a própria palavra de Deus. O pastor está falando, então ele está fundamentado numa palavra. Então vamos ler essa palavra, vamos acompanhar a palavra, vamos pensar naquela palavra. Se não entendeu a mensagem do pastor, então não fique triste não. Vá para casa e fale: ó Espírito Santo, o Senhor sabe que eu quero saber a tua vontade, eu quero conhecer a tua palavra. Não é justo que eu não entenda. Como é que o Senhor quer que eu obedeça a tua voz, a tua palavra, se eu não a entender? É impossível. Então o Senhor tem que me ensinar, o Senhor tem que me dizer o que o Senhor quer dizer com aquela palavra. É isso que eu faço. Quando eu não entendo um texto sagrado, eu peço a Deus: ó, eu não estou entendendo. Eu preciso entender para poder obedecer. Isso é claro. Quer dizer, você usa a sua fé com inteligência, com o seu racional. E isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Porque quando ele fala da parábola do construtor prudente, o homem prudente, diz o texto sagrado. Você sabe que o prudente é aquele que pensa, que pesa, que avalia, que raciocina, para então tomar a atitude, ir em frente ou parar. Então, a pessoa tem que ter esse simancol, desculpa a expressão. Ela tem que pensar, ela tem que avaliar o que está sendo pregado com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu sempre procuro ensinar e pautar a palavra, na palavra de Deus. Jesus disse as seguintes palavras, olha só: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, quer dizer, obedece, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente é o que pensa, é o que raciocina. Ele não vai pela emoção. Ele não toma atitude, ele não decide pelo coração, ele decide na cabeça, no racional. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. É Jesus. Então, quando uma pessoa vai edificar uma casa, ela obrigatoriamente tem que cavar na rocha, fazer
a sua base, fundamento, ela vai colocar a sua casa, a sua família vai estar ali. Quer dizer, não só a vida dela, mas também toda a sua família vai estar morando naquela casa. Se ela não estiver bem alicerçada na rocha, ela, quando vierem as chuvas, tempestades, porque sempre vem os problemas, dificuldades, tribulações, sempre vem. Mas quem está alicerçado, fundamentado em Jesus, nas palavras de Jesus, por isso ele diz, aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou, construiu a sua casa, quer dizer, a sua vida, na rocha, que é Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Então, quem está fincado ali na rocha, tem segurança, sabe o que deve fazer, tem os pés no chão, não anda de acordo com o que o fulano falou, o Beltrano, o pastor, o bispo, não, anda de acordo com o que está escrito. Você, amiga e amigo, presta muita atenção, aí que nós temos que tomar muito cuidado para não deixar o coração falar mais alto do que a razão. Faça isso, porque se você mistura a sua fé com o coração, você vai ter uma fé frágil, fraca, débil. Sabe quando isso acontece? Sabe? Eu vou falar para você. Quando você coloca música evangélica, não sou contra a música evangélica, não, porque eu gosto de música também, e há hinos que são magníficos, que têm mensagem, que têm espírito, que passam fé. Esses hinos que estão alicerçados nos salmos, por exemplo, na palavra de Deus, para mim são os melhores. Então, você coloca o coração numa canção que é muito bem interpretada, que tem emoção, ela tem um arranjo bonito, mas não tem espírito, não tem uma mensagem fundamentada na palavra de Deus, em Jesus, então essa música não presta. Essa canção não presta. Para mim não presta. Pode ser muito bonita, muito bem interpretada, mas não tem espírito, não serve para mim. Então eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto da música que tenha espírito, o hino que tem espírito, que fala do que aconteceu no Calvário. Lembra aquele hino, você deve lembrar, foi na cruz, foi na cruz. Esse hino tem uma mensagem, tem uma melodia que encanta a alma e satisfaz a alma. E quem canta, que é o cantor, a pessoa que está cantando, tem consciência do que está fazendo, porque é algo perfeito. Há uma combinação perfeita entre o espírito, que é a mensagem, a mensagem do hino é o espírito é a mensagem. Tem o quê? Tem uma emoção, tem um sentimento que toca no coração da gente, que toca. E o cantor é a pessoa que canta. Então tem três coisas: espírito, alma e corpo. Agora você, por exemplo, começa a ouvir canções evangélicas, especialmente, que não tem espírito, tem emoção, tem oba-oba, mas não tem espírito.
tem até um bom cantor, tem até uma boa orquestra, um acompanhamento, tem até um coral, bacana, mas não tem espírito, ouça essa música, ouça outras, vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. Depois, quando você sair daquele ambiente de emoção da fé, que você vai enfrentar um problema, você vai derreter. Porque o coração não dá sustentação à fé. O que dá sustentação à fé é o espírito. O espírito é o que pensa, que raciocina e que decide. Por exemplo, a Lisa escreveu aí, bispo, me ajuda, por favor. Às vezes eu fico em dúvida se eu estou agradando a Deus, se eu estou agradando a Deus 100% ou não. Olha, sabe o que agrada a Deus, Lisa? É você crer na palavra dele. E o que é crer na palavra de Deus? Vou explicar para você. O construtor de casas, de prédios, o que ele faz? O que ele faz? Antes de construir o prédio, ele cava profunda cova na terra. Profunda cova. E se ele achar uma rocha lá nas profundezas, ele vai continuar cavando naquela rocha para fundamentar a casa ou o prédio naquela rocha. Quer dizer, ele precisa que haja uma rocha para aguentar o prédio, a casa. Jesus é essa rocha. Jesus é essa rocha. Quando eu falo Jesus é essa rocha, eu quero dizer o seguinte: tudo que Jesus falou, tudo tem que ser digerido com a cabeça, não com o coração, não com o sentimento. Tem que ser digerido aqui, na cabeça. Porque se não for digerido na cabeça, o coração não vai aguentar o tranco dos ventos, das tempestades, dos tufões, etc, etc, etc. Então, quando nós alicerçamos a nossa vida na pedra angular, que é Jesus, então passamos por tribulações, dificuldades, lutas, mas não arredamos o pé dali, não saímos daquela fé. Isso se chama crer em Jesus. Essa crença não tem nada com emoção, com sentimentos. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Nada, eu não sinto nada. Aqui eu estou falando com vocês, eu não estou sentindo o Espírito Santo, eu não estou vendo Jesus, eu não estou tocando em Jesus, nada disso. Mas eu tenho certeza do que estou falando. Convicção, eu estou falando daquilo que está escrito. E o que está escrito não interessa se emociona ou não. Está escrito, vai acontecer. Chova, faça sol. Por quê? Porque Deus mesmo testifica da sua palavra. Ele disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Se você sustenta a sua vida, seu pensamento na palavra de Deus, então você é forte. Você é forte, é inabalável. Porque a palavra vai sustentar você, porque está escrito. Está escrito. Não tem como dar errado. Pode ser que o que está escrito não aconteça na hora, mas vai acontecer. Cedo ou tarde. Essa é a minha fé. Então, nos momentos difíceis, dificílimos que nós passamos, eu sei que Deus é comigo. Eu sei, Ele prometeu. E Ele não quer me deixar ser envergonhado.
Se eu honro a palavra dele vai ter que me honrar. Isso é sustentar a vida na palavra de Deus. Mas a vida que eu falo começa quando você usa a cabeça. Porque um corpo sem cabeça não tem sentido, não vale nada, é morto. Você tem que usar a cabeça. Deus é palavra, quer dizer, Deus é espírito. E o louvor e a adoração que ele quer de nós tem que ser em espírito, não tem que ser na base do oba-oba da emoção. Agora eu entendo isso, porque na época que eu via a palavra e cantava aqueles hinos bonitos, maravilhosos, eu me emocionava e naquele momento eu entregava a minha vida para Jesus. Mas quando eu saía da igreja e tinha que enfrentar os meus problemas, eu não tinha fundamento, eu não tinha base, eu derretia, eu caía. Por isso que muitas vezes eu fui batizado nas águas, eu passei pelo batismo e não tinha sentido, porque não havia arrependimento. Quer dizer, o arrependimento é uma consciência. Olha, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu tenho falhado, eu reconheço que eu tenho mágoa de fulana, de fulano, de Beltrano, eu reconheço que eu não esqueci, aquela pessoa me fez mal, um dia ela vai pagar. Eu carrego isso comigo, então eu não me arrependi, porque eu não perdoei. Eu tenho que perdoar, minha cabeça diz, você tem que perdoar. Se você sente vontade ou não, isso não interessa. O interessante é o seguinte, obedeça. Quando o construtor vai construir a casa, não interessa, o dono da casa lhe dá o terreno. Ó, esse é o terreno que eu tenho, comprei, eu quero uma casa aqui. Então o construtor, ele vai buscar uma pedra lá no terreno, para fundamentar o alicerce da casa naquela pedra. E quando ele escolhe a pedra, quando ele decide fazer os sulcos da pedra e lançar, quando ele acha essa pedra, ele crê. Ele crê. Bom, essa pedra aqui vai aguentar, vai suportar o peso dessa casa ou desse prédio. E então ele lança as sapatas, os alicerces naquela pedra. Isso é fé. Ele creu naquela pedra. Porque se ele não cresce, se ele fizesse como o insensato que Jesus fala, que quando ouviu a palavra, mas não deu ouvidos, não quis obedecer, quis construir a casa rapidamente, então construiu até sobre a areia. E quando vieram as chuvas, tempestades, destruiu a casa. Por quê? Porque não tinha fundamento. Então, quando a gente crê em Jesus, então, minha amiga e meu amigo, chova, canivete aberto, não interessa, a gente vai permanecer. Por quê? Porque a palavra dele nos sustentará. Jesus enfrentou o diabo, dizendo, está escrito. Só isso. 3 vezes está escrito. E o diabo perdeu, porque Jesus confiou naquilo que está escrito. E você? E eu? E nós? Estamos confiando nessa palavra, no que está escrito? Estamos. Se a gente confia, a gente espera, aguarda. A gente não titubeia, a gente não duvida. Não interessa se o pastor falou isso, fulana falou aquilo, etc. Porque o diabo vai usar pessoas para dizer, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro. E isso, quando fala, e se isso, e se aquilo, ou se aquilo outro, é porque está julgando dúvida. Está julgando dúvida. E cabe a você dizer, não, eu não aceito. Porque você
porque está escrito. Não é porque eu sinto, não, é porque está escrito. É o que está escrito é que eu vou obedecer, que eu vou seguir. E você, Lisa, tiver essa consciência, você não vai ficar em dúvida, porque a palavra de Deus não deixa dúvida. A palavra de Deus é Deus em espírito, é passando espírito para nós, não emoção, mas espírito. Entendeu, amiga e amigo? Deus é espírito. E importa que nós o adoremos em espírito, quer dizer, inteligentemente, racionalmente, não emotivamente, porque o louvor emotivo leva as pessoas à loucura do fanatismo, mas o louvor racional é como a oração. Quando você ora, você sabe o que está a falar com Deus. Oh, meu Deus, é isso. Você está usando a cabeça. Você, quando ora, não fica, ó, Jesusinho, querido, meu queridinho, meu Senhor, meu paizinho, ó, papai do céu. Nada disso. Você é uma pessoa inteligente, você usa a palavra de acordo com a palavra de Deus. Pai nosso que estás dos céus. Jesus não falou, diga para o seu papai, ó, papai, por favor, meu papaizinho, nada disso. Pai nosso que estás nos céus. Aleluia. Use o seu direito de filha, de filho, porque ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. E olha, vou dizer para você uma coisa, por experiência própria. Eu, um dia, peguei aquele texto que, aliás coloquei ontem no Instagram, eu postei ontem. Jesus disse assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, que é o meu espírito, estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, eu fiz essa oração e não queria saber da vontade de Deus. Eu queria que fosse a minha vontade. Ó, meu Deus, está aqui escrito, ó. Foi o Senhor que falou isso. Foi o Senhor ou não foi o Senhor? Se foi o Senhor, tem que acontecer isso aqui. Então, o Senhor falou, eu quero. Eu quero isso aqui. Aí, eu consegui aquilo que eu queria. Eu pedi sinal e fui e deu o sinal. E eu tomei posse. Só que, com o decorrer dos dias, das semanas, meses, eu descobri que aquilo não era a vontade de Deus. Era a minha vontade. Eu tive fé para impor a minha fé na palavra de Deus e trazer aquilo que eu queria para mim. Mas quando chegou na hora H, eu falei, que besteira, meu Deus. Eu pedi e Deus honrou a palavra dele. Mas não é a vontade dele. Eu tive dúvida. Naquilo que eu tinha tomado posse, eu tive dúvida. Então, eu não fui em frente. Eu parei. Aí eu falei, ó, meu Deus, está aqui escrito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Primeira vez eu te pedi tudo, eu queria aquilo. E o Senhor me deu. Agora, eu peço novamente. O meu tudo é isso, desfaça. Eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Aí ele removeu aquela situação embaraçosa que eu entrei. Muito legal. Eu falo, está escrito, eu pedi que era a minha vontade, mas a minha vontade, em dado momento, eu falei, vou dar com uns burros na água. Não quero. Senhor, me perdoe. Agora eu peço, o Senhor diz que
Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Agora eu peço para o Senhor me tirar. Me tire dessa enrascada que eu entrei. E ele me tirou. É muito legal. Você, minha amiga e amigo, tem que usar a sua fé. E a fé tem tudo a ver com a inteligência, com a sabedoria, com o raciocínio. Não com emoção, com sentimento. Então, você, minha amiga, que fez aí o pedido, bispo, me ajuda e tal. Tá aí a dica. Use a sua fé. Faça aquilo que a sua consciência fiel a Deus, fiel à palavra dele, manda. E não aquilo que você ouve. O pastor, não, você tem que dar. Você vai pensar o que você vai fazer, de acordo com a vontade de Deus. Se Deus tocar em você, então você vai em frente. Se Deus não tocar, para. Não vai em frente. Aí você pergunta, mas, bispo, como é que eu vou saber que Deus vai me tocar? Minha amiga, meu amigo. Lembra-se dessa pedra angular, a pedra fundamental. Quando a pessoa crê na pedra, a pedra vai dar sustentação. Porque ele vai colocar a pedra no lugar dela para segurar a casa. Mas se ela não crê na pedra, então ela não vai em frente. Se você crê em Jesus, ele vai te dar segurança para você fazer o que é certo e com convicção, com certeza. E não vai dar errado, tá bom? Que Deus abençoe. Espero ter ajudado não só você, mas tantas quantas são as pessoas que vivem entre aquele vai, não vai, ou não é. Qualquer coisa que você pedir a Deus, se tiver dúvida, então já não é da vontade de Deus. Mas se você não tiver dúvida, tiver certeza, você tiver certeza, é a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, não com o coração, que somos filhos de Deus. Ele testifica também o que é da vontade dele e o que não é da vontade dele. Quem é sincero ou sincera, verdadeiramente vai ter essa direção, não vai se confundir, não. Não vai mesmo. Aliás, deixa eu ler aqui um texto muito legal, muito bacana, que fala sobre a pedra, lá no profeta Isaías. Olha só, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada. Jesus foi provado. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apressa. Não se apresse. Aquele que crê não se apressa. Espera. Aguarde. Muito legal isso. Em outras traduções diz: aquele que crê não é confundido, não fica em dúvida, não tem medo, porque crê. Mas quando crê e tem medo, então não crê. Então, se você crê sem medo, vá em frente. Se você crê com medo, pare. Agora, seja honesta, seja sincero, porque se você não for sincero, você vai se arrebentar. Não tenha dúvida disso. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Aliás, essa é uma das razões porque nós estamos lutando, orando, clamando para que as pessoas, antes de serem batizadas nas águas, elas venham se arrepender, ou quer dizer, tomar uma decisão de perdoar os que lhe fizeram mal, deixar o pecado, deixar o que é errado e começar a fazer a coisa certa. Aí sim vai se batizar, aí sim o batismo vai valer, aí sim ela vai receber o Espírito Santo e o Espírito Santo vai dirigir você, vai dirigir a nós todos de acordo com a vontade dele. Aí vai arrebentar. Deus abençoe então e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.